Bem-vindo! Escolha o tema do vídeo: animação, filmes, games, variedades. Ok, já vamos começar. Em um mundo feito de sonhos, os pesadelos são necessários? Quando o PlayStation 1 reinava durante os anos 90, a Namco criou um mascote colorido, carismático e dono de um dos jogos mais lindos e melancólicos da época. No entanto, esse personagem nunca fez sucesso. Ele sumiu, ele se apagou, ele foi esmagado entre os gigantes da indústria, como Mario, Sonic, Kirby e os novatos, Rayman e Crash Bandicoot. Então, eu te pergunto, quem se importa com Klonoa? É estranho. Às vezes, eu não consigo me lembrar dos meus sonhos, embora eu tenha certeza de que os tive. Para onde esses sonhos vão? Mas eu me lembro desse sonho, tão claro como se estivesse refletido em um espelho. Klonoa! Essa é a história de um dos jogos mais injustiçados do mundo e um dos mascotes mais sensacionais da história dos games, e que poucos tiveram o prazer de conhecer. O primeiro jogo foi incrível e vendeu até que bem. O segundo jogo foi espetacular e vendeu ok. E o anime estava confirmado para sair e foi cancelado. Pois é, a vida do pequeno Klonoa não é nada fácil. Para entendermos tudo isso melhor, eu preciso que segurem a minha mão, pois voltaremos um pouco no passado. O ano é 1997 e o PlayStation já não era mais apenas uma aposta ousada da Sony. Ele começava a se consolidar no cenário, estava se mostrando como o console que ia definir o futuro da indústria. Com títulos como Final Fantasy VII, Gran Turismo e Tekken 3, que vinham para mostrar uma nova identidade, mais madura, estilosa e voltada para um público que queria intensidade, atitude e impacto. O videogame deixava de ser visto apenas como um brinquedo. Era um período de transição, estava indo da fantasia infantil para a fantasia do poder. E foi no meio dessa mudança de tom, nesse shift completo que aconteceu na indústria, entre o fim da inocência e o início de uma nova ambição, que o Klonoa apareceu. Mas talvez ele tenha aparecido um pouco atrasado demais, infelizmente. Klonoa Dort Phantom Mill é um videogame desenvolvido e publicado pela Namco para o console PlayStation. A história do jogo gira em torno do personagem título, Klonoa, uma criatura antropomórfica que é um coelho, meio gato, meio sei lá que bicho que ele é, mas ele é fofinho e é isso que importa. O Klonoa não vem sozinho, pois ao seu lado está aquele que pode ser considerado o seu fiel escudeiro e melhor amigo, Hyupoh, um espírito encapsulado em um anel mágico. Esse é um dos games mais lindos, aconchegantes e mágicos que eu já joguei, embora eu devo alertar para vocês que toda essa aparência colorida, vibrante e bonitinha dele pode acabar te enganando. Porque Klonoa também é um jogo que tem um ar tão, mas tão melancólico. É quase como se você pudesse sentir a tristeza pairando no ar. Mas essa tristeza só vai fazer sentido mesmo quando você atingir o final do jogo. Porém, Klonoa não vai mastigar tudo pra você logo de início. Isso pode ser um pouco frustrante. O começo do game é vago, é quase como um borrão. É como se você, meu amigo, tivesse acordado de um coma e a sua memória estivesse meio turva, embaçada. Você sabe quem é, sabe onde está, mas certos detalhes estão faltando. E isso, para quem está jogando, é instigante, te deixa interessado em descobrir mais sobre esse mundo tão interessante. O problema? As peças vão se encaixando quando já é tarde demais. Estamos apresentando Zoot, a seguir Klonoa. Klonoa, o início da história, o gameplay e a atmosfera. A história desse game traumatizou muitas crianças que jogaram ele na época, e é até engraçado falar isso pra vocês, porque o jeito que ele começa dá a impressão de que vai ser só uma historinha bonita e bem básica, mas não é o caso. Tudo se inicia com um monólogo bem interessante, no qual alguém, que aparenta ser o Klonoa, fala sobre como ele não se lembra de todos os seus sonhos, mesmo sabendo que sonhou, embora ele se lembre de um sonho em específico. Depois disso, vemos uma cutscene bem bonita, onde o Klonoa se depara com um anel imenso e misterioso que caiu no meio da floresta. Desse anel, sai uma criaturinha bem fofa chamada Hyupoh. Eles fazem amizade e saem brincando por aí.
Depois disso, o Klonoa acorda assustado de um sonho que ele teve, e a lenda tem início. Estamos em uma terra misteriosa, um mundo mágico e vibrante chamado Phantom Mill, que é alimentado pelos sonhos das pessoas. Certo dia, uma estranha nave cai nas montanhas, e o Klonoa, junto do seu amigo Hyupou, que é um espírito que habita o Anel Mágico, decide investigar o que aconteceu. Após enfrentar pequenas criaturas redondas que eles encontram pelo caminho, chamadas de Mus, os dois chegam ao topo da montanha. É lá que eles encontram duas figuras enigmáticas. Eles descobrem que o líder se chama Gadius, que é acompanhado pelo seu cúmplice, um palhaço sinistro chamado Joka. Eu preciso falar, o design do Gadius é sensacional. Eu sou apaixonado pelo visual desse vilão, ele é bizarro de surreal. Juntos, os dois vilões estão à procura de um pingente com poderes mágicos. A missão de Gadius é interessante. Ele quer inundar o mundo com pesadelos. Isso porque ele acredita que os sonhos são inúteis, eles não servem pra nada e as pessoas precisam acordar pra vida, viver de uma forma mais realista. Durante o confronto, uma mulher chamada Lefais, ou Lefise, depende de como você quiser pronunciar, é sequestrada. Ela é conhecida também somente como Diva, e é ela que é responsável por manter o mundo de Phantom Mill funcionando. É ela que administra tudo. E com ela fora de cena, o Gadius vai poder colocar o plano dele em ação. Mais tarde, o Klonoa e o Hyupou conseguem recuperar o pingente e deixam ele sob os cuidados do vovô, mas logo decidem partir em uma perseguição aos sequestradores, tão determinados a impedir os planos de Gadius e Joka. Essa é a base de tudo. A partir daí, o jogo começa pra valer mesmo. A gameplay de Klonoa é relativamente simples, afinal, falamos de um jogo que é mais direcionado para crianças. Apesar disso, ele não tem uma sessão de tutorial bem extensa, ele te passa informações básicas e o restante é com você. Afinal, só existem duas ações nesse jogo, capturar e saltar. O Klonoa não luta como outros personagens, ele não dá socos, chutes, nem possui poderes, ele captura inimigos e lança eles uns contra os outros, apenas isso. Você também pode usar seus inimigos para dar um salto duplo, saltando com eles e usando seus corpos como impulso extra. Klonoa Door to Phantom Mill é um jogo de plataforma com rolagem lateral, mas ele tem um detalhe que deixa tudo bem mais interessante. Embora ele pareça um jogo 2D bem tradicional, como Super Mario World e Sonic the Hedgehog, aqui tem um diferencial. Todo o cenário que está ao seu redor, na verdade, é tridimensional. Isso permite que o trajeto faça curvas, dê voltas e até interaja com coisas que estão fora do caminho principal. Tem um senso de perspectiva bem maior, de profundidade, que na minha opinião dá um charme bem bacana para o jogo. Lembre-se, estamos falando dos anos 90. A aventura é dividida em fases que são chamadas de Visions, ou visões. Em cada uma delas, você avança enfrentando inimigos e resolvendo pequenos desafios pelo caminho. Não se preocupe, a maioria desses quebra-cabeças são super fáceis. Você até pode se complicar no caminho, errar um pouco, até morrer, mas pelo menos eu te garanto uma coisa, você vai solucionar o que precisa ser feito com muita rapidez. De vez em quando, a fase vai terminar com uma luta contra um grande chefão. Mas todo boss desse game segue aquele formato clássico de games antigos. Eles possuem ataques padrões que se repetem de novo e de novo. Basta você decorar como evitar isso e como ferir ele. O resto é resto. Os cenários são espetaculares. É incrível que em Klonoa é como se cada cenário parecesse existir com a sua própria lógica. Como se fossem pequenos mundos independentes. E não apenas fases conectadas por um grande mapa. Essa variedade imensa fez com que a jornada nunca parecesse repetitiva para mim. Toda a área nova não era somente um desafio de gameplay, mas uma nova ideia de mundo. Tinha suas regras próprias, identidade própria e uma sensação constante de descoberta. Eles são bem caprichados, eles pulsam, parecem ter vida própria, originais, criativos, imersivos, coloridos, é incrível. É diferente de outros games em que tudo é uma eterna repetição, embora aqui a forma como Klonoa combate seus inimigos fique um pouco repetitiva. Agora sim, vamos começar a destranchar o motivo desse jogo nunca ter dado início a uma grande franquia, mesmo tendo um potencial absurdo. Por que foi que Klonoa fracassou? Mas antes disso, vamos tirar uma dúvida que quem tá me assistindo provavelmente está tendo. Tem um carinha que tá se coçando pra falar com vocês. Você está assistindo Zoot. Pergunte ao Zoanildo. Esse sou eu, pessoal. E eu estou aqui para tirar uma dúvida que todos vocês tiveram ao longo do vídeo, mas o próprio Zoot não respondeu. O nome do Klonoa significa alguma coisa?
Querem a resposta direta? Não significa nada. Ou pelo menos, não muito. O nome dele foi feito somente para passar aquela sensação de algo como um sonho suave. É diferente do nome de personagens como Crash e Sonic. O nome deles resume aquilo que eles sabem fazer de melhor. Mas o do Klonoa, não. Talvez seja por isso que ele não tenha sido muito memorável. Até a próxima! Fofura. Você mesmo, gostosão. Vem cá, vem. Lolo, o chocolate fofinho da Nestlé. Continue assistindo Zoot. O final impactante do primeiro, o segundo game e o fracasso. Após derrotarem o vilão principal, o Gradius, e resgatarem a diva Levi's, Klonoa finalmente acredita que as coisas voltaram ao normal. Ele tá animado, pois ele e o Hyupoh vão brincar novamente e vão poder viver suas vidas sem mais preocupações. No entanto, o Hyupoh, que a essa altura do campeonato já havia se revelado como sendo, na verdade, um príncipe disfarçado, revela outra coisa bem chocante. Assim que a Levi's começar a restaurar o mundo deles, o Klonoa vai voltar para o mundo original dele. Isso mesmo, o Klonoa não era dali, havia sido puxado do mundo dele para ajudar aquele mundo, e todas as suas lembranças, memórias, toda a sua vida ali, nunca existiu, nunca foi real, eram memórias falsas, artificiais, criadas por Hyupoh e inseridas na mente dele. Foi tudo uma grande mentira. Klonoa se zanga, ele braveja dizendo que aquele era o seu mundo sim, mas de nada adianta. O jogo brutalmente termina com ele sendo puxado para fora dali. E, fim, é o final do game. Klonoa foi um sucesso bacana, inclusive, para vocês terem noção do quanto ele vendeu, de como ele se saiu nessa questão, eu vou pedir para que minha assistente, a Mimi, converse com vocês e passe um pouco desses dados. O jogo vendeu 51 mil cópias quando o ranking semanal japonês foi divulgado em 14 de dezembro. 10 semanas depois, ele já havia vendido mais de 150 mil cópias. Parecia promissor. Seria esse o início de um novo gigante dos games? Talvez um segundo jogo, uma sequência, poderia alavancar ainda mais isso tudo. PlayStation 2. Esse console foi um salto absurdo de qualidade, um mundo totalmente novo. É aí que entra Klonoa 2, Lunatea's Veil, game lançado em 2001. Klonoa é misteriosamente invocado para Lunateia, um mundo que está perdendo o equilíbrio entre alegria e tristeza, e logo ele descobre que a sua chegada ali já havia sido profetizada há muito tempo. Ao lado da jovem Lolo e seu amigo Popka, ele parte em uma jornada para reunir o poder de antigos sinos sagrados espalhados pelo mundo. Ele vai enfrentar aqueles que acreditam que o sofrimento deve ser imposto a todos. No caminho, o Klonoa se vê envolvido em um conflito muito maior do que ele imaginava. No fim, sua missão não era nem eliminar a dor, mas garantir que ela continuasse existindo como parte essencial do mundo, reforçando a ideia de que sofrimentos assim têm um papel na vida. Klonoa 2 vendeu mais de 130 mil cópias no Japão ao longo do ano de 2001. Mas havia uma grande expectativa em cima do game. Esperava-se que junto de jogos como Moto GP4 e Seven, Momorth no Kiheitai, eles somassem, combinados, mais de 900 mil cópias durante os primeiros 3 meses de lançamento. Mas os três juntos acabaram alcançando somente 290 mil unidades. E isso foi um baque bem cruel, um baita de um golpe. Parecia estar decretado, Klonoa não tinha futuro. O personagem até teve outros jogos além dos 2 principais, que foram lançados em outras plataformas e seguiam um modelo completamente diferente, eram somente spin-offs, e se os 2 principais já passaram despercebidos, imagina esses, né? Nem vale a pena mencionar. Bom, vamos fazer aquela breve pausa, como de costume. Eu vejo vocês já já. E agora, vamos checar as fanarts da semana. Uau, ficamos lindos, chefe! A Rebeca desenha quase toda semana para o canal. Manda muito bem. Meu Deus, eu me afastaria desse Zoot com muito cuidado. Essa arte representa muito bem a minha cabeça como assistente do canal. Parabéns aos artistas. O motivo do esquecimento, mais anime cancelado. A verdade sobre o esquecimento de Klonoa é simples, mas muito verdadeira. A ideia certa na hora errada. Simples assim.
Onde eu quero chegar com isso é que Klonoa fez sua estreia em uma era na qual o PlayStation já dava indícios de que tudo estava mudando e muito rápido. Os jogos de ação, terror e outros gêneros estavam causando muita imersão e adrenalina nos jovens, apelavam muito mais para esses jovens dos anos 90 e início dos anos 2000. Eles também demonstravam um grande avanço gráfico e traziam uma jogabilidade bem diferente dos demais jogos da época. Aí veio o PlayStation 2 e tudo mudou. Os jogos de FPS ficaram em alta, os de corrida também. Foi uma era dominada por guerreiros e soldados, como Kratos no PlayStation 2 e do lado da concorrência, o Master Chief de Halo. Os poucos mascotes que sobreviveram eram aqueles que a gente já conhecia desde muito tempo atrás. Você pode reparar que os mascotes novatos que estrearam nos anos 90, como por exemplo Crash Bandicoot, que até chegou a dar certo, não tiveram uma linha de lançamento duradoura. Era um game aqui, outro ali, depois sumia. E dentro disso tudo, o Klonoa foi o mais azarado. E bota azar nisso, viu? Pois o bichinho quase teve um anime, que também acabou sendo cancelado. O filme, em anime de Klonoa, foi oficialmente anunciado em 2016, e o cancelamento veio já em 2019. Ele ia ser feito pela empresa americana Henshin e ia ter roteiro de Hitoshi Ariga. O projeto simplesmente não avançou, o que é uma pena. Klonoa também recebeu um remake bem recente para PS4 em 2022, que uniu os dois primeiros jogos da série, chamado Klonoa Phantasy Reverie Series. A saga Klonoa foi amplamente elogiada e muito premiada, mas de nada adiantou. E isso é uma grande pena, como eu já falei. Ele tinha um potencial absurdo, ele facilmente poderia ser um dos maiores mascotes da história dos games, mas não. Então, eu volto a perguntar. Quem se importa com Klonoa? Eu me importo. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, você pode deixar o seu like para me ajudar. Se não for inscrito no canal, pode sempre se inscrever e até a próxima. A gente se vê.